Tem gente que fala assim, mas ter um ônibus é um exagero, né? Motorhome grande não compensa, motorhome grande quebra demais, é muita manutenção, é o combustível que é caro, um dos pontos que mais pesa para quem tem motorhome grande. E que a manutenção, ela quando quebra é pesada, é cara, e realmente é. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uns pontos fortes, o porquê que eu tenho motorhome ônibus e porquê que eu sou muito satisfeito com a ideia do motorhome ônibus. E eu já tinha pensado nisso até antes mesmo de comprar esse ônibus, de montar a nossa casa em cima desse ônibus. A gente já tinha calculado, já tinha pesquisado, já tinha feito todo o processo de busca de informação. Então a gente comprou esse ônibus aqui, não foi por impulso. A gente comprou foi por uma decisão consciente, porque a gente sabia do planejamento que a gente tinha que ter. A gente sabia que não ia conseguir estacionar em qualquer lugar. A gente sabia que não era qualquer cidade que a gente ia entrar. Então nós íamos ter alguns problemas para enfrentar em relação a estacionamento, a pontos de parada estreita, cidades que também não comportaria o tamanho desse ônibus robusto, o tamanho dessa estrutura toda. Então a gente sabia que ia ter alguns problemas aí e que isso ia trazer algumas consequências. E tem uma coisa que eu sabia mais do que tudo isso: eu não queria passar minha vida me sentindo apertado, nem no espaço físico e muito mais na alma. É isso que importa. A gente queria viver uma liberdade, e o nosso ônibus ele foi com um propósito de trazer essa liberdade tanto pra gente na questão de espaço físico, emocional e no nosso estilo de vida. Esse é um assunto que às vezes as pessoas não pensam. Por quê? Porque muita gente confunde liberdade com fazer o que dá vontade. Liberdade não é pegar e fazer o que dá vontade. Ter liberdade é uma coisa, fazer o que você tem vontade é outra. Então eu tive que escolher. Não dá pra misturar as duas coisas, não. É totalmente... As coisas são totalmente diferentes uma da outra. Existe, entre aspas, uma falsa liberdade que a gente tem para poder viver essa vida que nós temos hoje em dia. Quando você entende que você viver livre, você tem que pagar o preço daquilo que você tem vontade. Tipo, eu sou livre, mas eu tenho vontade de muita coisa nessa minha liberdade. Então qual é o preço que eu vou pagar? Quando eu fui pro mundo, eu só fui com a mochilinha, a pé, pedi carona, não podia ir a pé. Era só uma mochilinha pequena, onde levava sua roupa de vestir, você tá entendendo? Que era muito pouquinha, e o seu material de trabalhar era o seu pequeno trabalho. Fui muito longe, todos os lugares que eu pensei ir, eu fui. E arrependeu em algum momento? Nem de praia em praia. A senhora conheceu vários lugares? Eu conheci o Brasil todo o Brasil. Quando você fala todo, é todo. Sim, e em todos os estados, eu conheço toda a América do Sul, só não fui para a Europa, não fui para os Estados Unidos, porque eu tinha muita curiosidade de andar por aqui mesmo. O Brasil é muito grande, né, menina? Muito grande. Como é que é o nome da senhora? Ana, o Brasil é enorme de grande. Demais, tem muita coisa linda aqui, não tem? Demais. Mas e hoje a senhora vive, a senhora? Eu vivo aí, meu filho. E a pergunta não é se você quer a estrada, a pergunta é se você aguenta o peso que você vai carregar baseado no seu estilo de vida. E muita gente não consegue obter essa informação antes de adquirir aí o seu instrumento, né, de viagem, que é a sua casa sobre rodas. Então tem gente que escolhe vans, tem gente que escolhe ônibus, tem gente que escolhe micro-ônibus, e não está errado. Cada um tem uma escolha perfeita conforme cabe aí na sua estrutura de vida. Só que tem pessoas que são influenciadas a escolher errado. Entendi, eu quase caí nessa cilada, quase que a gente foi influenciado a tomar uma decisão errada para o nosso estilo de vida, porque a gente estava buscando conforto e economia ao mesmo tempo, mas a gente estava esquecendo que nós precisávamos de espaço para ter uma vida emocionalmente controlada dentro do estilo de vida que a gente queria ter. Porque vocês já pararam para pensar o seguinte: imagina vocês dentro de um motorhome pequeno, que seja um carro, que seja uma Kombi. Vamos falar do carro. O momento de deitar, o momento de dormir. É gostoso sim, uma noite, 2 noites, mas imagina isso numa rotina de, sei lá, 3 meses,
como que fica a sua situação ali dentro, dormindo todo desconfortável numa rotina que o nosso cérebro ele pega essa rotina e isso acaba tirando da gente aquele conforto que a gente tinha. Então você vai ter que se adaptar a um novo estilo de vida. E isso talvez vira uma rotina que traz desgaste, traz para vocês aí eu tô falando de experiência que eu e a Mônica vive e vivencia e escuta as pessoas falar. Então isso traz pra gente um fardo, um peso. E aí aquela viagem bonita no começo começa a ser uma viagem desgastante. Então por isso que tem que pensar nessa situação da liberdade que você está buscando, junto com o seu estilo de vida e o tipo de veículo que você vai utilizar para fazer aí as suas viagens. Nessas horas que eu e a Mônica entende que conforto não é luxo, conforto é estabilidade emocional. E o estado emocional depende do espaço. É por isso que eu falo conforto, espaço e liberdade. No dia de calor intenso, com muita chuva, ou naquele dia em que você só quer silêncio, assim, ó, só quer descansar, aí o seu espaço e molda seu humor. O espaço te dá a liberdade de se sentir em uma casa dentro de um motorhome, conhecendo várias cidades e várias pessoas. E é isso que é importante, você se sentindo confortável dentro de um espaço que te traz equilíbrio emocional, te traz um sentimento de liberdade, cara. Dinheiro nenhum compra. E não tem casal que não se aguente, né, amor? Fazendo isso, sua vida fica equilibrada, alminha. Só porque é o seguinte, não se preocupe, temos a TPM e ele que lute. Agora imagina esses dias de TPM dentro de um veículo pequeno. Você faz uma conexão, aquela vibe, aquele momento que você para pensar, o que eu vou fazer, o que eu vou pagar de boleto, o que eu vou, para onde a gente vai, planeja o roteiro, você faz todo esse mapa. E esse momento é o momento que a gente precisa estar conectado com aquilo que a gente está fazendo. Agora imagina nos dias da TPM, dentro de um veículo pequeno, que às vezes não dá pra gente ficar confortável lá dentro. Esse é o nosso ponto de vista em relação ao porquê decidimos escolher o ônibus. Então, imagina, nesses dias, tentando raciocinar como que vai funcionar a questão de alguma manutenção, algum plano de viagem, alguma conta que a gente tem que pagar, como abastecer, como fazer, chegar em tais locais, como que a gente vai resolver tal situação, pontos que a gente vai visitar, como que a gente... Porque é cansativo, gente. É cansativo. Essa vida não é para todos. Essa vida é para quem tem coragem. Justamente, essa vida é para quem tem coragem, para quem tem equilíbrio emocional e para quem tem um controle, tá? Psicologicamente falando, para poder viver esse estilo de vida, porque aqui também vira rotina. Nós continuamos a mesma rotina de casa, cozinhando, lavando, passando, é tudo que se faz em uma casa que a gente faz, só porque é diferente, conhecendo outros lugares e com o mesmo espaço que muitas das vezes não teria num carro menor. Então essa é a vantagem. E é por isso que a gente escolhemos o ônibus. O ônibus, para nós, fez mais sentido. Sabemos das despesas, que o fardo financeiro era um pouco mais pesado, só que eu vou mostrar para vocês que no final isso tudo fica leve e fica tranquilo e dá pra gente poder controlar essa situação de um jeito que o fardo financeiro se torna uma economia, que dá para você poder viver tranquilo sem gastar muito. E o seu espaço molda o seu humor. E como a gente tinha falado que o espaço molda o humor, se o ambiente te sufoca, a viagem ela vira um fardo. Então a gente escolheu o ônibus porque a gente precisava de um lar que suportasse os nossos dias ruins e precisava de um lar que também desse o conforto pra gente estar onde a gente queria. Gente que se adapta em veículos pequenos e é feliz. Porque a pessoa já está moldada para esse estilo de vida. É aquilo que ela se propôs a encarar para o estilo de vida dela. E tem gente que pega um veículo médio e é feliz. Tem gente que pega um veículo grande, que é o nosso caso. Somos felizes com um veículo grande, mesmo que seja um pouco mais pesado financeiramente, mas a gente é muito feliz e não queremos trocar por um menor por enquanto. Talvez, a gente não sabe o nosso futuro, né, em relação a isso aqui, por questões de adaptações a gente possa sim trocar, mas a nossa ideia é o que, amor? É de pegar um bem maior, uns 15 metros, porque conforto acaba sendo luxo no final das contas. Um de 15 metros tá ótimo, excelente. A gente prioriza muito a nossa postura corporal.
que também a gente já tá meio que caminho andado. Casa dos 44 com muito orgulho e muita experiência na vida. Não quer dizer que a gente não aprende. A viagem nos deu a liberdade de aprender novas culturas, novos conhecimentos e conhecer várias pessoas aonde nos ensina como viver melhor. Isso não é ser técnico, é ser prático. É saber que a estrada ela é longa e também que ela também cobra o preço do cansaço, né? Então a gente precisa dormir mais confortável e se sentir um pouco mais seguro. Então por esses motivos a gente decidiu escolher um ônibus. Não pensamos só na economia, pensamos no nosso estilo de vida também, que se adapta a gente. E para você que está em dúvida no tamanho do seu veículo, coloca na balança. Um veículo pequeno, ele te dá economia, sim, te dá economia. É fácil de manobrar, é barato para manter, mas presta atenção, um cara desse aqui, ó, ele te entrega autonomia numa dignidade prolongada. Você tem reservas maiores de água e energia. Aqui mesmo é 1000 litros de água. A nossa energia, ela é quase que independente, não é totalmente independente, mas a gente se ligou em quantos pontos? 2? Só. 2 vezes só que a gente ligamos em ponto de energia. Já tem 1 ano e 2 meses de viagem. Quase que não usamos pontos de energia, é muito raro, muito difícil mesmo. Já pegamos momentos aí de... Aqui mesmo, já tem 3 dias que a gente está aqui estacionado. Pegamos aqui 3 dias de chuvas intensas. Nós não utilizamos energia porque a gente tem uma estratégia para poder usar a energia que depois a gente vai passar para vocês. Você tem que pensar qual a sua prioridade hoje. Então cuidado com alguns videozinhos aí de que liberdade é enfiar suas coisas dentro de um carro pequeno e sair mundo afora. Não é assim que funciona. Você tem que pensar no seu estado emocional e no teu estilo de vida. O que vai ser melhor para você no seu ponto de vista. Não no estilo que as pessoas querem que você viva. Viva por você e seja você. É assim, é o seu estilo. Se um carro pequeno te cabe, te leva no lugar onde você quer, maravilha. O importante é o seu conforto, a sua estabilidade e o seu emocional. E esse é o importante. Não adianta você achar que está tendo uma liberdade com um estilo de vida que não é o seu. Cara, viva o teu estilo de vida no carro que você tem, sinta feliz do teu jeito, entende? Então se o teu carro é pequeno e você acha que tá tudo bem, então tá tudo bem. Se o teu carro é grande e você acha que tá tudo bem, então tá tudo bem, é isso que importa. O que importa é que você sinta-se emocionalmente, porque a viagem cobra isso, a emoção, emocionalmente equilibrado, para você ter uma vivência muito mais ativa, uma experiência, uma conexão com aquilo que você está fazendo. Porque um foca na vivência real do momento que você está passando, que talvez pode ser um momento ilusório, e o outro foca no seu estilo de vida. Você não vai mudar seu estilo de vida porque você está viajando. Cara, você vai ter o seu mesmo estilo de vida. Tipo, eu sempre gostei de espaço, sempre gostei de conforto. Então, por que não levar isso para as minhas viagens? Por que não usar o meu estilo de vida? Para que mudar meu roteiro? Para que quebrar, sabe? Verdade é sobre você se sentir a pessoa que você realmente é. E isso você aprende muito. Aprende demais, tá? Sobre viver com mais leveza. Então não se perca tentando provar algo para os outros. Se reconheça nas suas escolhas. E eu não estou apenas viajando junto com a esposa, eu não estou apenas conhecendo lugares. A gente está construindo condições que sustentam a nossa jornada, que sustentam o nosso propósito. Para quem não me conhece, meu nome é Ritterley. E o meu é Mônica Eugênia. Isso não é apenas um vlogzinho ou videozinho de viagem, é a consciência em movimento. Um dos motivos que a gente tem para não entrar com ônibus dentro da cidade é justamente esse motivo aqui que a gente está enfrentando agora, nesse momento aqui, ó. Porque a nossa decisão, ela é sobre esse assunto. Imagina eu passar aqui num local desse, com a rua estreita dessa aqui, sem ter um lugar para estacionar. Então a viagem vira um fardo. O fardo da vida é as consequências que a gente carrega. Exatamente, porque tem a sua beleza e tem as suas consequências. Hoje eu colho as consequências. Mas eu fiz o que eu queria. E tudo é leve. Desde que você não se crucifique, desde que você não se punha. Justamente. Tudo é permitido. Isso é importante. Não adianta você falar assim que vai
que vai viajar depois de velho. Porque depois de velho você não vai. Você vai estar cansado, você vai ter seu trabalho, a sua família, seus apegos. Então viajar é uma coisa para você que está jovem, né? E não pode estar apegado. Isso. Porque os apegados também não vai, porque só pode carregar aquilo que dá conta de levar, né? E não tem idade pra isso, né? Não tem idade pra isso, é só desapegar. A alma não envelhece, só a carne. De jeito nenhum. E todo lugar é bom. Todo lugar que você vai é bom. A bondade, tudo está dentro de você. É você que leva a sua paz dentro de você e a sua sabedoria e a sua proteção. O mundo é bom e as pessoas são boas. Não tenha medo. Aproveitou. Sem arrependimento. Porque às vezes a gente fica muito naquela, não vou fazer, e depois se arrepende. Pensa comigo, num dia de calor intenso, de chuva, um dia, aquele dia que você não tá aguentando nada, você só quer silêncio, você só quer viver. Aí fica a pergunta: o seu espaço molda seu humor? É isso que importa. Se o ambiente sufoca a viagem, vira um fardo. Então a gente escolheu o ônibus porque nós precisava de um lar que suportava nossos dias ruins. E isso é importante, porque quando você sai de um momento que você vive num conforto para viver outro momento dentro de um carro que você não sabe como que vai ser sua expectativa ali, cara, então você tem que ter conforto para você viajar bem, para você curtir os lugares bem, para você tomar uma coca com a mulher sentado de frente a um lago. Olha aí que coisa mais legal. Você toma um refrigerantezinho, você vive, sua vida fica sendo leve, fica sendo suave. Imagina só, a gente com um ônibus daquele tamanho. Então imagina só, a gente com um ônibus daquele tamanho, parado num local desse aqui, estacionado num local desse. Claro que não ia funcionar, porque a gente ia ocupar todo o espaço, tirar a privacidade dos moradores locais, e a gente quer viajar para curtir a nossa vibe. A gente não quer viajar para tirar a privacidade dos moradores locais. A gente só quer vivenciar nosso estilo de vida. Tem gente que acha que viver sobre rodas é dividir espaço. Para nós, é exatamente o contrário. A moto é a nossa liberdade compacta. Ela entra leve, estaciona fácil, circula como quem pede licença e agradece. É ela que nos conecta com a cidade sem ocupar o que não é nosso. O ônibus é o nosso porto seguro. É a casa, é descanso, é silêncio depois do movimento. Ele não é feito para desfilar em avenida apertada nem disputar vaga de mercado. A gente não veio pesar na cidade, veio para passar por ela com cuidado. Mobilidade na moto, conforto no ônibus, consciência a dois, porque liberdade de verdade não atropela espaço. Ela sabe a hora de acelerar e a hora de estacionar. Porque no fim não é sobre ter uma mansão sobre rodas, é sobre ter paz sobre rodas. E você, qual é a melhor versão que você buscaria para o seu estilo de vida morando em um motorhome?